Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, doutor. Já dei bom dia, agora dou boa tarde. Terça-feira é sempre uma alegria para mim, que eu vejo o Henrique Bonaldi no Bom Dia Espírito Santo, às 6 da manhã, e à tarde na Rádio CBN. E não aguenta mais você, né, Mário? É de Ele manhã, não me aguenta mais. é de tarde. A recíproca não é verdadeira, né, doutor? Ô, Dalberto, e é esse 220 aí, ó, o tempo inteiro, aqueles 20 amperes, assim, ó, rapaz, impressionante. É de manhã ele tá enchendo o saco dos outros dentro do estúdio, ele não para quieto um minuto. É mesmo, pra acordar, doutor, senão eu durmo. Uma pessoa me trata com tanto é carinho, você ouviu? Para, cala a boca, fica aqui. Uma delicadeza, igual aqui na rádio. A gente está em dívida, acho que é o ouvinte Berenice. Isso. Lembra que ela falou que ela tinha problema renal e estava com problema na pele, deu erupção na pele. A gente perguntou, tem relação? O senhor fez o dever de casa ou vai ficar para semana que vem? Não, eu fiz dever de casa. Só que assim, ó, algumas condições são muito comuns. A pele mais ressecada, eles chamam até de, o meu Cristo, como é que chamava? Acho que era xerose. Toda vez que tem xerodermia, xeroftalmia, quer dizer mais ressecada mesmo. E aí essa pele mais ressecada ela é mais característica. As outras lesões de pele, que também podem ser a incidência pode ser maior, elas não são tão específicas assim não, Mário. Então, se alguém bateu o olho na pele e falou, opa, essa pele ressecada aqui, ela realmente é de um renal crônico, acertou na mão aí em relação à quantidade de gente que tem essa pele mais ressecada. Mas as lesões podem ser várias. E aí a gente está falando desde lesões de pele por conta até do aspecto, como eu digo, o indivíduo renal crônico que fica dialítico, inclusive, o mais grave dos indivíduos que tem essa doença renal crônica. O renal crônico, sabe o que é, Mário, o Adalberto? O renal crônico é aquele cara que, apesar dos esforços, ele está evoluindo mal no contexto renal. É aquele cara que está indo para a fila da diálise, apesar das tentativas. O renal agudo é aquele cara que, por algum motivo, ele tomou uma bordoada no rim. Por exemplo, uma das causas mais comuns hoje no hospital é o indivíduo infectado. A gente viu isso muito no Covid, viu isso muito dentro da UTI. O cara que entra com a pneumonia, às vezes ele faz o que a gente chama de choque séptico por conta da pneumonia. A pressão abaixa tanto que ela não vasculariza o rim. A pressão é tão pouca que o sistema hidráulico do cara não tem cabeça de pressão para irrigar todos os órgãos e sistemas. E aí o corpo opta por fazer primeiro sofrer a pele, depois sofrer o cara parar de raciocinar e ficar mais sonolento, e aí lá pelas tantas sequer o rim ele consegue perfundir. Aí essa lesão é aguda, você tem uma causa específica e o cara não está evoluindo bem naquele momento, e aí pode ser até que ele precise de diálise, mas depois com o tempo existem grandes chances dele voltar a ser um indivíduo quase normal da parte renal, mas sempre fica uma sequelazinha, sempre fica um problema. O renal crônico não é esse cara não, o renal crônico é aquele, por exemplo, um diabético que está avisado que é diabético por anos, não está cuidando e uma hora ele faz lesão vascular do rim e entra para diálise. Esse cara que é dialítico, ele desnutre, ele é um cara que imunologicamente ele fica um pouco mais deficiente, se ele não se cuidar ele vai tendo problemas vários outros, como por exemplo parar de andar, começa a ter várias outras dificuldades, é muito comum fratura, e aí esse cara evolui com algumas outras possibilidades de lesão de pele, desde as infecciosas até uma pele mais fraca que pode inclusive abrir, até as lesões por conta da diálise lá, ele tem aquela FAV que a gente chama, né, que é a fístula arteriovenosa, que é da onde vem a hemodiálise, o nome hemodiálise se faz por essas fístulas que são comuns nos braços, aquilo também pode infectar, então realmente a pele de um renal crônico ela é uma pele mais sensível mesmo. Perfeito. Tá, então a relação feita o dever de casa. Carlos Alberto, nosso consultor para assuntos intelectuais, hoje tem uma pergunta para o senhor, doutor. Pois não, Carlos Alberto? E aí, chefe? Boa tarde, Mário. Não é o Zé Carlos Chefe, não. Carlos Alberto Silva, nosso consultor para assuntos intelectuais. Okay. Eu não tenho uma Se eu soubesse que esse homem estava aí, eu tinha ido aí. Eu não tenho a voz bonita do Gentileza e pessoa. Boa tarde, Mário, meus colegas, todos os ouvintes. Tudo bem, doutor? Ei, Zé Carlos, tá bom? Como é que você tá? Carlos Não Alberto. é o Zé Carlos, doutor, já é o Carlos Alberto. Vou dar remédio para memória, doutor. Desculpa.
Mas Não. agora eu pensei no Carlos Alberto e falei Zé Carlos, desculpa. Carlos Alberto é Nóbrega, todo mundo fala isso. Fala, Carlos Alberto. Doutor, é impossível não deixar de falar hoje do médico Leandro Médici, que faleceu, seu colega. Ele era cardiologista, né? Justo, um vasto currículo, vocês viram? Pois é, a informação, de acordo com a família, é um relato de infarto, mas isso ainda não está comprovado. Sempre me chama muita atenção quando a gente vê uma pessoa jovem, porque tem gente que acha que não é jovem, mas é jovem, 41 anos, uma força, e um médico, e a gente tem uma surpresa dessa, né? Um óbito. O que o senhor acha que aconteceu? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Carlos Alberto, é assim, ó, toda doença súbita, a primeira hipótese de diagnóstico da medicina é uma causa vascular, envolve algum vaso, ou é um vaso coronariano, que é o vaso do coração, e aí a gente chama essa doença de infarto, ou é um vaso cerebral, e aí a gente chama essa doença de AVC ou derrame, ou é um vaso grande, e a gente chama isso dos aneurismas de aorta. Então sempre tem envolvido um vaso, sabe? E nele parece não ter sido diferente. Ou até os vasos venosos, né? A trombose, o tromboembolismo pulmonar, que dá uma síndrome muito, muito rápida, mata muito rápido também é um tipo de deficiência vascular aguda, grave, assim, que levam esses indivíduos mais novos. Nem todo indivíduo que infarta, hoje no mundo, e infelizmente inclusive, é um cara com todas aquelas histórias que a gente sempre fala, fumante, obeso, hipertenso, diabético, não se cuida, o cara toma mais álcool do que deve, faz menos atividade física do que deve, tem uma genética para isso. Nem sempre esse cara precisa montar essa árvore toda de agressão ao coração para que ele infarte. Não se sabe ao certo por que indivíduos jovens que não têm essa árvore toda de lesão ao coração, eles infartam. Hoje não se sabe disso e a medicina procura essa causa incessantemente. Mas se sabe que alguns indivíduos têm uma capacidade de inflamar e fechar o vaso com mais velocidade do que outros. E o infarto no jovem, Carlos Alberto, é pior do que o infarto no velho. Você pensa comigo, ó, Henrique, 92 anos de idade, teve um infarto. O cara, para chegar aos 92 anos de idade, ou ele foi agraciado por Deus, por uma genética maravilhosa, ou ele se cuidou tanto que a capacidade que os vasos tiveram ao longo do tempo de se reinventarem foi tão grande que mesmo que eu tivesse um vaso se fechando, eu criava outro. Isso existe. Existe isso no coração, assim, de uma forma... Dá para a gente ver no cateterismo o cara formando novos vasos. Então, o cara com 90, mesmo que ele infarte, ele tem tanto colateral, que a gente chama, que são esses vasos que ele vai inventando, que ele vai criando a mais. Isso, gente, para quem está nos escutando, é igualzinho quando você entra na reta da penha, e a reta da penha está parada, e você faz aquela curva por trás da Nescam. É isso que o vaso faz. Quando o vaso principal está se fechando, o corpo cria alternativas para que o sangue chegue no mesmo lugar que ele chegava antes pelo vaso grande. Isso no coração é tão bem feito que aos 90 anos de idade, o cara quando infarta, ele tem tanta colateral, ele tem tanta rua para trás da Nescam, que a chance dele infartar grande é menor. Já no cara mais novo é que é a catástrofe, porque ele não tem tempo hábil para criar esses novos vasos. Então, fechar um vaso grande no indivíduo jovem geralmente é igual a morreu, infelizmente. Assim é para vaso cerebral, assim é para embolia. O evento agudo, grave no jovem, ele tende a ser pior porque eu não tive tempo para criar novos vasos. Entende, Carlos Alberto? Então, existe, a chance existe, ela é pouco explicada no mundo hoje, principalmente se ele é um cara que se cuida, se ele é um cara com baixa genética, porque ele não está na grande faixa etária de infartos fulminantes e graves. Essa doença é uma doença que acomete aí entre 50 e 65 anos, prioritariamente, mas a gente tem atleta de 28, 29 anos de idade que também já sofreu por isso. Hoje, apesar de não estar explicado, a razão pela qual eu sei, pelo menos, que é geralmente mais grave. Perfeita sua explicação, Henrique. Perfeita, e toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares desse médico tão jovem que faleceu com uma atitude tão nobre, que é ajudar as pessoas vítimas da enchente. Infelizmente, ele faleceu num abrigo lá no Rio Grande do Sul. Algo mais, Carlos Alberto? Não. Obrigado, doutor. Vou dar voz aos ouvintes, doutor. Imagina. Carlos Eduardo, vamos ajudar a mãe do Carlos Eduardo, doutor. Minha mãe... deixa eu falar o WhatsApp, para quem quiser mandar pergunta e ainda não mandou, não sabe o número. Doutor Henrique Bonaldi está aqui, o médico, esclarecendo dúvidas. Diga, Patrícia. 992-994297.
Doutor, vamos dar uma ajuda aí para a mãe do Carlos Eduardo. Minha mãe tem 80 anos e está depressiva. Na verdade, tem depressão há muito tempo. Porém, agora ela não aceita ajuda, não aceita ir ao médico psiquiatra. O que podemos fazer? Se a própria paciente não quer o tratamento, mas ela está em depressão. Eu não sei se a pessoa em depressão também tem tanta autonomia assim, doutor. Isso é difícil, aberto, Mário. Vamos lembrar que há alguns meses atrás, talvez ano, né, Mário? A gente se deparou com uma dúvida de um ouvinte falando que tinha uma irmã que não estava mexendo um dos lados. Nós fizemos uma busca ativa, conseguimos finalmente falar com ela e a resposta dela foi: eu não quero tratamento, não quero conversar com o médico, me dá licença. A sua atitude foi linda, porque o doutor Henrique falou: eu não vou sossegar quando eu falar com a irmã dela. E a gente arrumou o telefone, ligou para a casa dela, tentou, mas felizmente ela não quis conversa. Ainda tomei esporro dela ainda, porque ela falava do lado do telefone: você some daqui que eu não quero falar com esse médico, não gosto de médico, não quero falar com o médico. É verdade, ó. Aí existe um princípio, Mário, que é um princípio chamado princípio da autonomia, é um dos 4 grandes princípios da ética que rege a medicina, certo? O que quer dizer isso? O Mário tem direito de escolher se ele quer ou não o que ele quer. Não sou eu que vou impor ao Mário um tratamento, ou um exame, ou uma observação, uma sugestão que o Mário não queira, certo? Mas, para isso, o Mário tem que estar gozando das faculdades mentais em perfeito estado. Aí. Eu não posso ter dúvida que o Mário está alterado, ou por estresse, ou por depressão, ou por um quadro demencial, ou porque está intoxicado, certo? Então, em alguns momentos, a gente não deve respeitar a condição que o indivíduo tem. E aí, Carlos Eduardo, fica muito difícil a gente de longe estimar se a sua mãe tem ou não tem condição de fazer essa escolha, certo? Então, eu vou lidar com as 2 possibilidades, Mário, porque eu acho que isso acomete muita gente dentro de casa, principalmente familiar que tem um ente querido que faz uso de droga, uso de álcool, quem tá infelizmente passando por um período de pânico. Tem muita gente nos escutando que deve se identificar com isso. Então vamos para as 2 possibilidades. Possibilidade número 1, o cara sabe, ele tem completa dimensão e ele não quer o tratamento. Isso é muito comum em pacientes que já tentaram fazer o tratamento de câncer, por exemplo, e a quimioterapia deletou o cara tanto, foi tão ruim, que o cara não quer mais. E aí é preciso que a família tenha alguma compreensão a respeito, para que a partir da compreensão tente lidar com isso de uma outra forma, outras alternativas, outras possibilidades, ou até mesmo outro jeito de falar para tentar um convencimento melhor desse indivíduo. Então esse é o primeiro passo. Ele tem direito, moçada, nós precisamos entender isso. Isso é um princípio muito usado por nós no cuidado paliativo. Quem lida com cuidado paliativo mexe com isso no dia a dia. A segunda possibilidade estou diante de alguém que, por causa de alguma alteração, e aqui a depressão pode ser inclusive uma delas, não quer contato e não vai. Aqui, cara, tem alguns jeitos de chegar ao médico, não necessariamente pondo no carro à força, amarrado. Hoje em dia a telemedicina ajuda muito isso. Tem muito médico, principalmente na psiquiatria, fazendo telemedicina, ajudando muito esse tipo de paciente. E aí tem algumas alternativas, inclusive a psicoterapia. Os psicólogos são uma grande ponte entre o tratamento medicamentoso e esse indivíduo que não quer conversar. Porque o psicólogo é treinado durante a faculdade, nas especializações dele, a encostar nesse cara de um outro jeito, certo? Henrique, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nem para psiquiatra, nem para psicólogo. Cara, uma boa conversa, um bom amigo, uma boa lembrança, uma boa referência pode fazer esse cara desligar dessa pilha de não querer tratamento, certo? Agora, se infelizmente, passando pelo médico ou pelo psicólogo, o cara te avisar que as faculdades mentais estão normais, a gente tem que lidar com o não do outro. A nossa expectativa não pode sobrepor a vontade dele. E aí a gente pode voltar a conversar, falar de uma outra forma, fazer alguns tratamentos alternativos, mas infelizmente, Mário, se esse for o caso, a gente tem que respeitar. Mas vale aqui a referência de que quem faz isso é um técnico. Tem equipe treinada, fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, médicos em geral, conseguem bater o olho, aplicar alguns métodos para dizer, com 80 anos, então o geriatra é o cara que mais manda nisso, aplica os métodos e diz se esse cara tem plena capacidade mental ou não para fazer essas decisões. Enquanto não tiver o aspecto técnico envolvido, e em casa a gente também não pode ignorar e falar, não, ele não quer, então paciência. Não faz isso não. Porque às vezes ele está ali embebido por um momento muito ruim e por isso ele não quer o contato com o médico. E faz parte do tratamento tirar ele desse limbo aí, certo? É difícil, Mário. Uma das grandes questões aí da medicina é isso aí, querido. Carlos Eduardo. Super difícil. Carlos Eduardo, tomara que a gente tenha dado uma ajuda, disse o doutor Henrique, a teleconsulta hoje também, quem sabe não é um caminho, não é isso, doutor? E só assim, algo que eu já observei, que eu acho importante que o senhor ressalte, que às vezes a pessoa está em depressão,
e começa a tomar o remédio, dá uma semana, não tá fazendo efeito. Esse médico sabe nada, então vou trocar de médico. Porque tem remédio que ele tem que acumular no organismo para fazer efeito. Remédio psiquiatra, às vezes demora uns 15, 20 dias para começar a fazer efeito. Ou eu tô falando bobagem, doutor, que eu só quero dar uma orientação para ele. Não, tá Me falando. ajuda aí. Não, perfeito. Ô, Mário, neurologista e psiquiatra passam por essa questão aí. Você sabe, Mário, que tem medicação que o psiquiatra usa, que o neurologista usa, que ele dosa no sangue depois de 30 dias para aumentar ou não aumentar. Tamanha demora que tem. O cara não dosa depois de uma semana, ele dosa depois de 30 dias. Mário, toma aqui, ó, um comprimido por dia, daqui 30 dias você vem com esse exame aqui, ó, não sei o que lá ia. Eu quero saber qual é a dosagem do sangue que esse medicamento tá. E aí depois só de 30 dias que eu vou aumentar ou diminuir. Então, tem medicação que demora mesmo, e aí tem que confiar na terapia. E outra coisa, isso é igual na cardiologia. Não se agarra no remédio achando que o remédio vai ser a boia para sua vida, não. O remédio não é boia, ele não aguenta seu peso. Você se vira para fazer sua parte também. Tem que tomar medicação, mas tem que ajudar. Alimentação, sono, atividade física, olhar para o mundo de uma outra maneira, ter uma outra perspectiva, trocar amizade, trocar o ambiente. Tem que ajudar. Sim. Maria. Boa tarde, Mário. Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde, Maria. Fiz cirurgia de catarata dia 9 de maio e não estou enxergando bem. Eu vejo vultos. Como é que a gente pode ajudar a Maria? Hoje é dia 15, 14? 14. Então, Maria, tem 5 dias. Tem 5 dias. Não sei se para catarata já era para dar um efeito ótimo assim, doutor. O que a gente pode falar para Maria? Maria, você deve ter agendado um retorno com o médico oftalmologista. A dica que eu tenho para te dar é: seu olho não está vermelho e não tem dor no olho, e você não está perdendo a visão, ou seja, por mais embaçado que esteja, hoje está melhor do que ontem, calma e espera a revisão, certo? Hoje está pior do que ontem, está vermelho o olho ou doendo, você não vai esperar, você vai procurar um pronto-socorro de oftalmologia agora. Você vai sair da sua casa agora e vai lá bater na porta do oftalmologista de plantão. Ô, queridão, me ajuda aqui, bicho, estou sentindo uns trem aqui que o Henrique mandou vir cá. Ainda que ele xingue a gente, é melhor que você vá. Porque não é comum no pós-operatório a vermelhidão excessiva, a dor no olho ou a perda da acuidade visual, ou seja, a perda da visão ao longo do tempo. Então, hoje de manhã estava melhor do que está hoje à tarde. Opa, isso não é comum, não é esperado, precisa procurar ajuda. Ronaldo, médico, uma gentileza, prestando um serviço público aqui na Rádio CBN, sempre às terças-feiras, por volta de 4h30 da tarde. Obrigado, doutor Henrique, fica com Deus. Vão com Deus, gente. Boa semana para todo mundo, viu? Boa semana.